Hoje, vamos mergulhar fundo em um estudo de caso que, de certa forma, redefine a guerra moderna nas sombras. O nome da operação é Resolução Absoluta. O que vamos fazer aqui é uma análise detalhada de como o Centro de Atividades Especiais da CIA, o SAC, recebeu a missão de resolver um problema que muitos consideravam insolúvel, lá na Venezuela. Para a gente entender de verdade essa operação, vamos quebrar ela em 5 fases essenciais. Cada uma dessas etapas vai revelar uma camada diferente desse cálculo estratégico complexo, desde a análise inicial do cenário até, claro, as consequências inevitáveis no terreno. Bem, toda a operação encoberta nasce de uma pergunta. E nesse caso a pergunta era muito, mas muito difícil. O que se faz quando um regime se torna, basicamente, imune a qualquer tipo de pressão tradicional? Em 2025, a situação era a seguinte: o regime venezuelano tinha virado uma fortaleza. Sanções não funcionavam. O dinheiro vinha de economias ilícitas, o que mantinha a máquina toda girando. E para piorar, atores externos garantiam o escudo diplomático. Ou seja, a diplomacia já tinha dado o que tinha que dar. A única opção que sobrou na mesa foi a força. Ok, mas uma operação desse calibre não é autorizada da noite para o dia. Pelo contrário, ela exige uma estrutura legal, um arcabouço muito preciso. E entender quais foram as autoridades legais por trás da ação é fundamental para a gente compreender cada decisão que foi tomada a partir daí. O grande ponto de virada aconteceu em outubro de 2025. Foi quando uma autorização presidencial foi assinada. Esse documento, basicamente, ativou o instrumento mais afiado da política externa americana, o Centro de Atividades Especiais, e deu a ele autoridade para conduzir operações letais. E aqui está o pulo do gato, a chave da arquitetura de toda a missão. Dá uma olhada na tabela. A operação não se apoiou em uma, mas em 2 autoridades legais. O título 50, ele permitiu que a CIA preparasse todo o terreno no mais absoluto segredo, garantindo a tal da negação plausível. Mas, para o golpe final, para a ação direta, aí entrou o título 10, que liberou todo o poderio militar do GSOC. É, como dizem, a combinação perfeita do bisturi com a marreta. Certo. Agora, antes de pensar em qualquer tipo de infiltração, é preciso mapear o terreno, entender a ameaça. E o maior obstáculo aqui não era o exército convencional, mas sim um estado de contra-inteligência extremamente sofisticado. O alvo estava protegido por 3 camadas, 3 anéis de segurança. No anel mais externo, a inteligência civil, o SEBIN. Um pouco mais adentro, a contra-inteligência militar, a temida DGCIM. E bem no núcleo, onipresentes, os assessores cubanos do G2, que garantiam a lealdade ideológica do sistema. Para penetrar isso, ia ser preciso muito mais do que força bruta. De todas essas ameaças, a DGCIM era, sem dúvida, a mais perigosa. Tenta imaginar o seguinte: uma agência de inteligência que também funciona como um cartel de drogas, que usa o terrorismo de Estado para se autofinanciar e, claro, para eliminar qualquer um que pense em discordar. E a ponta de lança da DGCM era a DAI, sua unidade de ação direta. E aqui entra um problema tático seríssimo. Eles eram autofinanciados. O dinheiro vinha de extorsão, de tráfico. Então a pergunta é: como se suborna alguém que já tem acesso a uma fonte de dinheiro praticamente infinita? A resposta é simples: não se suborna. E essa citação, ela ilustra com uma clareza brutal o domínio psicológico que a DGCIM exercia. A realidade visceral de centros de tortura como esse, isso por si só já era um impedimento poderosíssimo contra qualquer tentativa de recrutar fontes ou ativos dentro do regime. Então a pergunta é de $1 milhão: como é que se derruba uma fortaleza dessas? A resposta não estava na força, mas sim na informação. A vitória dessa operação foi construída nos 5 meses de preparação de inteligência que vieram antes de qualquer tiro ser disparado. Isso nos leva ao problema de inteligência mais crucial de toda a operação. O alvo era um fantasma. Ele nunca dormia 2 vezes no mesmo lugar. Estava sempre rodando entre várias casas seguras. Rastreá-lo parecia, à primeira vista, uma missão impossível. A solução foi genial na sua simplicidade. Em vez de tentar rastrear o que era aleatório, que mudava toda hora, os analistas focaram no que era previsível. Eles construíram o que chamamos de uma matriz de padrão de vida, buscando indicadores que nem o alvo mais paranoico do mundo conseguiria esconder.
E qual era esse indicador? Não eram os carros, não eram os guarda-costas. Eram os seus animais de estimação e suas refeições. Isso mesmo. Um alvo pode mudar de casa toda noite, mas seus pets e suas comidas específicas têm uma pegada logística que é previsível. Ao rastrear as entregas de um certo pet shop e de alguns restaurantes, os analistas conseguiam triangular a localização do alvo toda noite. Foi a inteligência logística que abriu a porta. Com a localização do alvo finalmente confirmada, a fase de inteligência se encerra e a fase cinética tem início. É hora da incursão e de lidar com as consequências. A execução foi uma verdadeira sinfonia de precisão militar. 1 hora antes da invasão, um ataque cibernético massivo simplesmente apagou as defesas aéreas venezuelanas. Na hora H, os helicópteros do 160º SOAR se infiltraram. 15 minutos depois, a Força Delta já estava no local, invadindo, e a extração começou 45 minutos depois da chegada. Impecável. A surpresa tática foi absoluta. A guarda pretoriana do alvo foi subjugada antes mesmo que eles pudessem pensar em montar uma defesa eficaz. A precisão da inteligência foi confirmada de forma definitiva. Bom, com o alvo capturado, a parte fácil da missão tinha acabado. Agora vinha o dilema. Haviam duas opções. A opção A, entregar o poder à oposição democrática, o que era idealista, mas arriscava uma guerra civil. E a opção B, a opção pragmática, instalar a vice-presidente, uma figura do próprio regime, para garantir a estabilidade e o controle sobre as forças armadas. A escolha foi pela estabilidade, não pelo idealismo. Só que essa solução pragmática teve um custo. O chamado Estado Profundo do regime sobreviveu. Figuras-chave, a própria estrutura da DGCIM, nada disso foi desmantelado. O resultado foi um impasse, uma situação extremamente tensa. E isso nos deixa com a pergunta final, que é a que realmente importa. A incursão foi um sucesso tático impecável, mas a paz que veio depois foi imperfeita. Então, qual é a verdadeira medida de sucesso? A grande lição da Operação Resolução Absoluta talvez seja essa. É possível remover cirurgicamente um líder, mas a estrutura de poder que ele construiu, essa permanece. E essa sim é a batalha mais longa e mais difícil de todas.